Olá, pessoal! Meu nome é Keliane Santos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. E hoje vamos para mais um vídeo sobre casos e crimes. O paracetamol é um medicamento muito conhecido. Todo mundo conhece ele, tem em casa, eu mesmo tenho ele em casa, mas teve um tempo que ele passou por um problema muito sério. E agora vamos para o caso de hoje. Ele era um medicamento da empresa Johnson Johnson e ele retinha a maior parte da lucratividade da empresa, né? Em 1982, então 19% de toda a lucratividade da empresa vinha do medicamento Tylenol, conhecido também como paracetamol. Mary Kerman, de 12 anos de idade, uma determinada manhã, não amanheceu muito bem de saúde. Ela estava meio malzinha, estava com náuseas, se sentindo bem para baixo, com dor de cabeça. Então, o pai dela foi até a parte da casa que tinha os medicamentos e encontrou o Tylenol e deu para Marilyn tomar. Então, ela tomou o remédio e foi para o banheiro. Aí chegou no banheiro, estava lá, se trancou, e o pai dela da sala escutou um barulho muito grande, como se alguma coisa tivesse caído no chão, poucos minutos depois dela ter tomado o remédio. Então ele chegou na porta do banheiro, bateu, aí falou, filha, e nada dela responder. Então ele pegou, empurrou a porta e abriu. Quando ele abriu a porta, Marilyn estava deitada no chão, caída. Então ele imediatamente foi olhar, né, para ela, ver se estava tudo bem, chamou e ela não estava respondendo. Então chamou a ambulância chegou e antes dela dar entrada no hospital, ela morreu no caminho. Adam James, ele trabalhava nos Correios e era dia de aniversário de casamento dele com a sua esposa. Então, ele resolveu passar numa floricultura e comprar flores para levar para casa. Só que ele não estava se sentindo também muito bem. Então ele passou na farmácia e comprou um potinho, né, de Tylenol. Aí ele pensou, não, vou chegar em casa, vou tomar um remédio, vou ficar bem e a gente vai poder sair para ir jantar, né, para comemorar esse dia. Então quando ele chegou em casa, ele entregou as flores à sua esposa e ele tomou o medicamento. Pouco tempo depois que ele tomou o medicamento, ele caiu no chão e começou a convulsionar. E a esposa dele, desesperada, também chamou, né, a ambulância, o pessoal, para poder tentar socorrê-lo. Só que ele teve parada cardiorrespiratória e morreu em casa mesmo. Stanley era irmão de Adam. Então, ele chamou a esposa dele, Teresa, para poder ir até a casa de Adam, ajudar a esposa dele nas coisas do velório, né? A questão de documentação, de poder, né, organizar toda aquela questão do enterro do irmão. Mas tanto Stanley quanto Teresa estavam muito abalados, né? Porque foi tudo muito repentino. Ele não tinha problema de saúde que pudesse vir desencadear uma parada cardiorrespiratória. Ele não tinha esses problemas e tal. Então eles ficaram muito em choque com tudo aquilo tão de repente. E eles estavam também com muita dor de cabeça lá na casa, muita dor de cabeça. Então o que eles fizeram? Encontraram, né, o potinho de Tylenol que o irmão tinha comprado e eles tomaram. Cada um tomou um remédio para ver se amenizava a dor e que eles pudessem, né, ajudar na questão dos trâmites para o enterro do irmão. Nisso, Stanley imediatamente, poucos minutos depois que tomou o remédio, começou a passar mal e começou a convulsionar também. Então, a esposa de Adam chamou os médicos e tal, veio a ambulância tentando socorrer Stanley. Só que ao mesmo tempo que eles estavam tentando socorrer Stanley, Teresa também estava passando mal, porque acabou tomando o medicamento. Então os dois começaram a passar mal. Só que o Stanley, ele morreu imediatamente. E a Teresa, ela só foi morrer 2 dias depois. Então, nessa situação toda, em uma única família morreram 3 pessoas. Mary Hainan tinha acabado de dar à luz a uma criança. E ela também estava bastante cansada e tal, né, por conta de todo o trabalho de parto. E ela resolveu tomar um Tylenol. E o que aconteceu?
ela também morreu poucos minutos depois. Uma determinada telefonista também se sentiu mal de dor de cabeça, né? E acabou comprando o medicamento, tomou o medicamento e morreu poucos minutos depois. Paula Princeton, a aeromoça, ela foi flagrada pelas câmeras de segurança de um determinado estabelecimento comprando também o Tylenol. E pouco tempo depois, após ela ingerir o medicamento, ela também veio a falecer. Tudo isso aconteceu em meados de setembro de 1982. Até então, as pessoas estavam chegando no hospital ou às vezes nem conseguiam chegar e morria por conta de ter ingerido esse medicamento. Mas as pessoas até então não tinham levado assim em consideração que seria realmente um medicamento, até porque eram em hospitais diferentes e eram em bairros diferentes. O medicamento foi comprado não apenas em um fornecedor, mas em vários fornecedores. Após as pessoas ingerirem o medicamento, eles levavam em torno de 5 a 10 minutos para morrer. E durante esse intervalo, já conseguiam sentir os seguintes sintomas: náuseas, tontura, muita dor de cabeça, arritmia elevada, o coração começava a bater mais devagar, a arritmia começava a diminuir e as pessoas também começavam a ter perda de consciência. Daí, passava mais um tempinho, o coração parava de bater. Então, eram aí os sintomas após ingerirem o medicamento. Então, os investigadores foram atrás para descobrir a causa de tudo isso. E eles constataram que houveram sabotagem nos potinhos, né, de Tylenol, que algumas pessoas ou uma pessoa, não sei, alguém comprou várias quantidades de pote, abriram e colocaram com uma injeção determinadas quantidades de cianeto de potássio, quantidades consideradas grandes para fazer com que as pessoas pudessem morrer em um curto de intervalo de tempo tão pequeno. Então eles colocavam tipo com uma seringa em cada cápsula, depois colocou de volta do potinho do Tylenol e redistribuiu em algumas farmácias diferenciadas. E a pessoa que tivesse o azar de comprar, comprava, tomava e acontecia o que aconteceu com essas pessoas. A empresa Johnson & Johnson, ela não sabia o que estava acontecendo, até porque foi tudo muito rápido. Ela só foi se dar conta quando um repórter estava na porta da empresa perguntando, né, um posicionamento da empresa com relação ao que estava acontecendo. Então foi nessa hora que elas descobriram o que realmente estava acontecendo. E o repórter tinha mais coisa para falar para eles do que eles para o repórter. Então eles foram atrás, eles foram procurar saber imediatamente. Eles colocaram uma nota na televisão, porque naquela época não tinha essa disseminação tão grande, a questão de internet, de você postar uma coisa e todo mundo está sabendo. Era mais difícil, né, as informações. Então, imediatamente, a empresa ela colocou logo uma nota na televisão, pedindo para que, se as pessoas tivessem esse medicamento dentro de casa, pudessem devolver e que eles iam estar substituindo por um outro produto. Então, a empresa, nessa época, eles chegaram a recolher cerca de 31 milhões de frascos de Tylenol. Eles conseguiram tirar de circulação. Eles perderam muito dinheiro com isso, muito dinheiro, mas para eles não estavam nem aí. Eles queriam saber realmente da segurança das pessoas. E eles tiveram um posicionamento rápido e bem eficaz com relação aos remédios. Então, começou a surgir, tentou falar para um, para outro, passou na televisão e as pessoas começaram a entregar os frascos que tinham em casa, trocava por outra coisa. Apesar de toda a resposta rápida da empresa com relação a tudo isso, surgiu dúvidas. Como é que aconteceu essa contaminação dos medicamentos? Será que foi dentro da empresa ou será que foi fora? Mas aí a empresa sempre esteve de portas abertas para mostrar como era o funcionamento, como era fabricado os medicamentos, e foi constatado que a empresa em si, na hora da fabricação, não teve nada a ver com a adulteração dos medicamentos. Durante as investigações para tentar descobrir quem foi que fez, né, essa adulteração nos medicamentos, um homem, né, apareceu do nada, entregou uma carta lá na empresa Johnson & Johnson e disse que ele era o culpado de ter feito tudo aquilo.
e que outras pessoas iriam morrer se caso a empresa não entregasse para ele $1 milhão. Só que depois de um tempo investigando, tentando descobrir se era realmente verdade, foi descoberto que não era, ele estava mentindo. Mesmo assim, ele foi preso durante 13 anos por tentar extorquir a empresa com informações falsas. Durante um tempo, a empresa Johnson & Johnson, ela começou a sentar e pensar em formas para fazer com que o remédio pudesse voltar para a circulação de forma que fosse mais difícil ou praticamente impossível inviolá-las. E o que aconteceu? Esse potezinho que tinha de Tilenol, né, antigamente, que eram os frascos, eles não tinham aquela partezinha que hoje tem na maioria dos medicamentos, que era aquele lacre de alumínio, que a gente encontra praticamente em todos os medicamentos. Então, em 1983, a empresa ela colocou em todos os medicamentos esse lacre. Então, ou seja, se você for à farmácia e comprar um medicamento e aquele lacre tivesse rompido, a gente sabia que ele tinha saído da empresa e teria passado por alguma adulteração no seu caminho. Então, não era para ninguém comprar se aquele lacre tivesse violado. E isso foi muito bom, porque acabou servindo como regra para vários outros medicamentos. Outras empresas tiveram que adotar esse mesmo parâmetro de colocar esse lacrezinho em todos os seus medicamentos depois de tudo isso que aconteceu. Um outro ato que eles implantaram para o medicamento era retirar ele daquela cápsula que tinha antes, que era meio gelatinosa, que poderia, né, ser facilmente adulterada, e eles passaram a ser uma cápsula sólida, que hoje é o que nós tomamos, que nós compramos geralmente, é aquela mais sólida, para poder evitar essas adulterações. E depois a empresa voltou à circulação e continuou vendendo os medicamentos, e ela teve uma resposta muito rápida a tudo aquilo que aconteceu durante aquele tempo. E, infelizmente, o culpado de tudo isso até hoje não foi descoberto. Esse é um caso não solucionado. E estamos chegando ao fim de mais um caso. Obrigada por você ter chegado até aqui. Eu peço para que você dê uma olhadinha aqui se você é inscrito no meu canal. Se você não for, por favor, se inscreva. Vai estar me ajudando muito. Até uma próxima e tchau, tchau. Diga tchau, tchau, Zé Pequeno. Tchau, tchau.